Meus amados, nós estamos falando nesse ano, e vamos falar muito, a respeito do amor. E tem rostinhos novos aqui, que no começo do ano a gente não se viu ainda, então, retomando a estratégia desse ano, a caminhada desse ano, a visão desse ano, pode chamar da forma com que você quiser, é a restauração no coração da igreja, da compreensão do que é o amor. Não um amor apenas esse humano que a gente conhece, de gostar de outra pessoa, de gostar de alguma coisa, mas o amor que expressa Deus através das nossas vidas. Por isso a série do ano inteiro, nós estamos trabalhar isso, mas esse mês especificamente nós estamos falando do amor que valoriza. Essa é a compreensão, é a dimensão, é a perspectiva que nós vamos olhar por o amor, a partir da valorização do outro. Nós vimos domingo passado essa expressão do amor a partir de Jesus encontrar uma mulher samaritana no poço. E aquele encontro mostra como Jesus valorizou aquela mulher. Principalmente, iremos usar exemplos de mulheres, porque nós estamos falando no mês, hoje, Dia Internacional da Mulher, então a gente escolheu as mulheres como protagonistas, desses encontros e dessa expressão de amor. E lá, Jesus naquela caminhada, ele olhou para uma mulher e ele mudou o seu caminho, justamente para valorizar e alcançar aquela mulher que estaria naquele horário, naquele poço. Não foi ao acaso, não foi a geografia, não foi porque Jesus perdeu o ônibus ou o trem, mas porque ele escolheu intencionalmente passar naquele lugar, porque lá tinha uma mulher que estava E Jesus era para olhar aquelas pessoas que normalmente não são olhadas pelas pessoas. Às vezes a gente valoriza aqueles que os nossos olhos mostram que têm valor. E a gente esquece daqueles que são desprezadas, mas aquelas que não seriam, não marginalizadas, aquelas que seriam invisíveis, tem outro termo que eu costumo usar, improváveis. Jesus olha para aquelas pessoas que nós olhamos e dizemos, não é provável, mas Jesus olha para essas pessoas. E o que nós vamos olhar hoje é também, mais uma vez, olhar para a vida, uma história, um acontecimento que envolve uma mulher. Isso é extraordinário, porque numa sociedade machista que se vivia naquela época, onde não se contavam as mulheres, as crianças, contava-se só os homens, naquele momento Jesus olha para ela, para essa mulher, uma mulher que vem dentro do templo trazer a sua oferta. Jesus destaca essa mulher, essa atitude dessa mulher como exemplo de fé e de generosidade. A cena revela algo profundo, e é o título do nosso sermão de hoje. O céu não conta moedas como o mundo conta. E o que a gente vai fazer é refletir justamente essa questão, O que o mundo está contando moedas e como o Senhor olha para essa situação da expressão generosa financeira daquela mulher e o que isso pode nos ensinar hoje. Amém? Eu convido a igreja a abrir em Lucas
21, de 1 a 4, nós vamos ler. Vamos ficar de pé, em reverência a essa palavra. Eu vou ler aqui na Nova Almeida Atualizada. Lucas 21. Evangelho de Lucas 21, de 1 a 4. São poucos versículos, mas bastante importante. Em toda reverência à palavra do Senhor. Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequeninas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Pai, diante de Ti, Senhor, foi apresentada a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo faça a obra em nossos corações nessa noite. Amém. A igreja pode se assentar? Muito desafiadora essa palavra para os nossos contextos de hoje. Alguém está vendo o que é isso aqui? Uma pequena moeda, uma moedinha. Ela vale, quer dizer, ela vale não, né? Diz aqui na frente dela aqui, 10 centavos, 2018. Uma pequena moeda. Imagina que a moeda que nós vamos falar aqui, de tudo que nós estamos falando, é 1/4 dessa moeda. Dessa moedinha aqui, ó. Então é isso que aquela viúva pobre entregou no altar. Ela fez isso aquele dia. Colocou a sua oferta. Guarda essa imagem dessa mulher colocando essa moedinha dentro do gasofilácio. O que isso mostra para nós? O que esse texto nos chama a atenção? Nós temos uma parte que é o foco central do texto, e nós vamos abordar esse foco central. Mas tem um outro ponto colateral, coadjuvante, que faz parte disso tudo, que não está escrito expressamente no texto, mas através do fato a gente consegue enxergar. E o que a gente consegue enxergar? É que na igreja, aqui, na comunidade de fé, é aqui que a gente deposita as nossas ofertas. O que Jesus estava fazendo naquele momento, verso 1 que a gente leu, primeira parte, Jesus estava observando as pessoas dentro do templo naquele momento, porque ainda existia o templo, as pessoas trazendo as suas ofertas. Guardem bem isso. Era comum, era algo normal que as pessoas que viviam a fé judaica naquele momento, eles trouxessem as suas ofertas no templo. Mas não eram algumas pessoas que traziam ofertas naquele lugar. Eram todas as pessoas que reconheciam Javé, o Deus de Israel, como Senhor, eram aquelas pessoas que traziam aonde? No templo. Mas por que elas levavam as ofertas no templo? Ah, porque senão o gafanhoto, o migrador, o cortador, o inferno vai se levantar sobre aquele que não trouxe. Então elas, morrendo de medo, tiravam o dinheiro do seu cofre, iam correndo lá e jogavam o seu dinheiro. Na verdade, não. Elas traziam a sua oferta para que o templo tivesse manutenção,
da sua caminhada. Foi assim no reinado de Davi, foi assim no reinado de Salomão, foi assim na época de Neemias, após o exílio na construção, é assim no tempo de Jesus. Era uma tradição de que aquele que crê, que aquele que faz parte do povo, não ia levar a sua oferta para Baal, que eram outros deuses, não ia levar a oferta aos templos gregos, de Diana e assim por diante. Eles iam levar as suas ofertas aonde? No templo de Israel. Todos, não os ricos, não todos que faziam parte do povo levavam. Ah, mas pastor, isso é Velho Testamento, isso conta somente no passado. Hoje a gente não tem mais templo, o templo somos nós, então eu não tenho que levar a minha oferta a lugar nenhum. Quando a gente olha para Atos, a igreja primitiva, depois que Jesus foi assunto ao céu em glória, cumpriu a sua obra, aonde que se depositava as ofertas? As pessoas continuavam trazendo ofertas e depositavam aonde? Depositavam aos pés dos apóstolos. Então, o povo não deixou de trazer oferta à igreja. Nós vemos lá, naquelas comunidades, não era a igreja instituída ainda, não tinha ainda toda a organização. Eram os apóstolos. Era o comecinho da igreja primitiva. Se juntava 2, 3 aqui, 4, 5 ali, e ali começavam a pregar nas cidades, e as pessoas vinham trazendo e depositavam dinheiro aos pés dos apóstolos. Um exemplo claro disso, a gente vê em Atos, é Barnabé. Barnabé era um homem generoso, que ele não estava levando para a instituição, nem existia instituição. Mas ele ia lá e depositava a sua oferta. Quem lembra de Ananias e Safira, que também foram depositar aos pés dos apóstolos? Mas lá a gente tem um mau exemplo, né? Em vez de trazer com o coração, eles tentaram enganar a Deus, prometendo uma coisa e fazendo outra. Mas aí a gente pode falar assim, não, a igreja primitiva já não existe mais. Isso foi naquele tempo, é outra cultura, nós estamos vivendo outro tempo. Então, veja bem, pastor, naquela época era assim, hoje diferente. A igreja de Corinto, como que era? Era uma igreja institucional. Igreja de Corinto. Tinha presbíteros, tinha diáconos, a estrutura já montada aí. Olha o que o apóstolo Paulo fala, aquela igreja institucionalizada lá. Quanto à coleta aos santos, 1 Coríntios 16, 1 e 2, façam também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, o nosso é o segundo dia do mês, o segundo domingo do mês, cada um de vocês, todos, ricos, pobres, pequenos, grandes, gordos e magrinhos, mulheres e homens, cada um de vocês separe uma quantia, não é um bode, não é arroz, não é feijão, uma quantia, conforme a sua prosperidade, conforme a sua condição financeira, e vá juntando, para que na semana, para que não seja necessário eu fazer uma arrecadação extra quando eu for aí. O que Paulo está falando para aquela igreja institucionalizada já? Eu falei, gente, junta com a generosidade do seu coração, de acordo com as suas posses, e leva para a igreja todo primeiro dia da semana. Leva lá, deposita a quantia que for, mas constantemente leve. Porque a hora que a gente tiver que fazer alguma coisa, a gente não precisa ficar fazendo campanha de arrecadação. Ah, vou fazer campanha de arrecadação para a pintura da igreja. Aí então faz campanha de arrecadação. Ah, mas a gente precisa fazer campanha para trocar a porta. Nós vamos fazer campanha para... Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando o seguinte, tragam generosamente, constantemente, para que o dia que precisar de dinheiro,
Igual chegar aí, precisamos do dinheiro, a gente pega esse dinheiro e faz, e gasta, e faz aquilo que a gente precisa. Então veja bem, quando a gente fala de oferta na igreja, nós não estamos inventando a roda. Nós não estamos teologia da prosperidade, o pastor quer arrancar dinheiro do meu bolso para eu ficar rico, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a dimensão do amor e a expressão do que essa oferta traz para a igreja, né? Para a vida nossa. E o que ela expressa? Culto a Deus. Quando eu trago a minha oferta e ponho aqui no gasofilácio, o que eu faço? Senhor, está aqui a minha generosidade, a expressão e o meu culto a Ti através dos meus recursos. É uma dimensão, uma expressão, uma segunda expressão de comunhão. Meus amados irmãos, eu creio nessa igreja, eu faço parte dessa igreja, parte do meu sustento eu compartilho com você, meu irmão. Porque se eu não deposito o dinheiro ali, eu não estou expressando que eu amo você de tamanho que eu abro mão do que é meu para compartilhar com você. Quando eu ponho o meu dinheiro aqui dentro do gasofilácio, eu estou dizendo, olha, eu junto meus 10 centavos com 20 centavos, com 5 reais dele, e a gente vai pagar, quanto que é, Valdeci? O ar-condicionado? Manutenção, 400? 800? Hã? Os 3, 800 reais. Nós estamos vendo, esse ar-condicionado está fazendo barulho. Precisamos fazer a manutenção dele, porque senão a gente vai ficar sem ar-condicionado. Então, 800 reais. Imagina, se eu dei 100 reais, normalmente, costumeiramente, minha contribuição fiel, se eu dei o meu dízimo, a minha oferta, esse dinheiro que eu dei, que o Rui deu, que o Arnaldo deu, que cada um deu, não vou falar o nome de todo mundo, mas que cada um deu, vai ter suficiente para a gente trocar o ar, que todo mundo vai ser beneficiado. Essa era uma dimensão da oferta da igreja. Culto a Deus e compartilhar entre todos. Oferta como cuidado com os necessitados. Ora, se eu não trago alimento, o alimento não vai para o mercado solidário. As pessoas que são ajudadas do mercado solidário, participam do programa, não tem como receber. Se nós temos irmãos que estão passando dificuldade, o telhado caiu, chuva forte em Minas Gerais, né? A igreja lá em Minas Gerais, a chuva forte caiu, derrubou o telhado. Ah, pastor, a igreja não pode ajudar porque ela não tem dinheiro. Mas o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma arrecadação extra? Não, não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando, vamos manter recursos para a igreja, cada um dá um pouquinho dentro da sua necessidade. E aí quando cair o telhado, a gente vai lá e ajuda. Porque se não for assim, a gente não vai ter recurso. Contribuições sociais, caridades e filantropia não substituem a oferta à igreja. Durante o meu ministério, a minha vida cristã, o que eu mais ouço, eu não dou oferta na igreja porque eu ajudo o fulano. O que uma coisa exclui a outra? Ajuda o fulano, mas contribui na igreja. Não, mas aí eu não tenho dinheiro. Pô, peraí. Qual que é a sua escolha? Como que isso está batendo no seu coração? Imagina se todos nós formos fazer ofertas direcionadas para aquilo que eu quero. Olha, eu não ajudo a igreja porque eu ajudo a minha mãe. Louvável? Ok. Olha dentro da sua capacidade, ajuda, contribui com a igreja naquilo que você tem capacidade. Mas isso não é um ensinamento meu. Isso é um ensinamento do Senhor Jesus para a sua igreja. A contribuição voluntária é uma expressão espiritual viva no povo de Deus. Eu não tenho e eu não vou dar. Amém. Graças a Deus, você não tem. Estou desempregado, não dê.
O Senhor nos ensina que a gente tem que dar de acordo com a nossa capacidade. Você tem capacidade para dar uma moedinha de 10 centavos? Dê. Não sinta vergonha. No mundo espiritual, não há vergonha. Porque nós não estamos mostrando para o outro. Nós estamos direto com Deus. E é essa expressão que a gente vive. E qualquer um pode ofertar na igreja. Todos são chamados a ofertar na igreja de acordo com a sua condição. Mas todos são chamados a expressar a sua gratidão através do agir, através da oferta financeira também. O segundo ponto que esse texto me traz, e com bastante profundidade também, no reino de Deus, todos participam de forma generosa, e ricos e pobres. O texto diz que Jesus viu ricos dando oferta. Jesus disse que viu a viúva pobre. O reino está aberto para todos, não é só para um. Então, quando ele diz que ele viu o rico e o pobre indo lá levar a oferta na caixa de oferta. Cultura. Jamais a gente possa imaginar como é que era. A gente conhece a caixa de oferta como o gasofilácio. Só para a gente ter ideia, naquela época, tinha uma caixa, ó, tá vendo ali, ó? Vocês conseguem ver? Tem o rico, tem a mulher pobre e tem como se fosse uma corneta em cima da caixa. Esse era o modelo da caixa de ofertas. Ele era aberto em cima e ele afunilava até entrar a moeda. É como se nesse gasofilácio aqui tivesse uma corneta para cima assim. Então as pessoas iam lá no templo, e lá no templo eles jogavam as suas ofertas dentro dessa caixa de oferta. Mais para frente, o que aconteceu? Eram aos pés dos apóstolos. Aos pés dos apóstolos não significa que o apóstolo estava de pé e as pessoas jogavam o dinheiro no pé dele. Não é nesse sentido. Isso é um sentido literal. Levava aos pés dos apóstolos porque não tinha um instrumento clássico claro para isso. Tinha a caixa de oferta lá no templo. Dos apóstolos, eles levavam e davam aos apóstolos. Quais apóstolos? Aqueles que eram responsáveis pela finança. Então, se a gente fosse fazer igual que a gente estava fazendo, eles trariam recursos aos pés da Elisandra, que estaria aqui na frente, como tesoureira da igreja, e receberia. Provavelmente com um saquinho, né? Uma sacola, para todo mundo depositar o seu dinheiro. Mais para frente, a igreja se organizou, e aí ela criou uma palavra, uma coisa estranha para muitos, gasofilácio. Gasofilácio nada mais é do que aquela caixa de oferta, nada mais é do que depositar os pés da porta. Não é, é isso aqui, ó. Isso aqui é o gasofilácio. Tem umas igrejas que fazem uma casinha, aí você põe dentro da casinha, tem outras que faz um balde. O nosso é esse modelo. E isso veio como tradição para as igrejas, como aonde você põe as suas ofertas. Hoje a gente está perdendo um pouco a moda, né? De pés, caixa de ofertas, gasofilácio, porque é tudo online, né? Você entra ali no Pix, que está aí no banco, clicou ali, então acho que o nosso gasofilácio hoje é a conta bancária, né? É aí digital o nosso gasofilácio. Agora, o que é importante é que, tanto na igreja judaica, quanto aos pés dos apóstolos, quanto na igreja institucionalizada, nunca foi determinado qual o valor que você deve dar. Quando o Senhor construiu o primeiro templo, antes do templo de Davi, né, a tenda, o Senhor pediu que se construísse naquelas condições. O povo veio e trouxe as suas ofertas e construíram a tenda do Senhor
daquele jeito, até o momento que começou a sobrar, e aí Deus falou, olha, chega. Aí o profeta lá, o responsável lá falou, não, o rei falou, não, pelo amor de Deus, não traga. O sacerdote disse, não traga mais oferta, já estamos entupidos de oferta aqui, a gente vai construir, ainda vai sofrer, a gente ainda vai sobrar. O que a gente aprende disso? A gente aprende que a igreja é o local onde todos podem expressar a sua fé. Não é só para rico, não é só para quem tem necessidade. Todos nós somos chamados para expressar. Agora, qual que é o grande problema que a gente vive? O grande problema da gente são os zóio grande. Esse é um problema, o zóio grande. O irmãozinho, todo santo, fica sentado na cadeira dele para olhar quanto que a pessoa vai depositar aqui. Ou então levanta, vem todo bonitão e olha, ó o tamanho do meu cheque, ó, eu sou santo. Oferta para trazer na igreja não é para a gente olhar o outro, é o nosso relacionamento com Deus. Você tem um valor que você fica constrangido em trazer na frente de todo mundo, procura a tesoureira. Esse valor aqui é meu, não conta para ninguém. Ninguém precisa ficar sabendo. Mas eu tive esse desejo no coração. Se aquele irmão deu pouco, não faz mal. A gente não tem que olhar a fé dele a partir do que ele entrega. Nós temos que olhar e falar assim, graças a Deus, tem alguém expressando o amor de Deus, reconheceu, entendeu o agir de Deus através da oferta. Por isso, não podemos impedir ninguém de viver esse privilégio. Se você trouxe uma moeda de 10 centavos, daquele tamanho, foi um privilégio você poder trazer na casa do Senhor. Por que eu falo que é um privilégio? E não é o valor que você tem dado que faz conta. Porque a forma como ofertamos revela o que está dentro do nosso coração. Não é a quantia que a gente põe que revela o nosso coração, mas é a disposição do nosso coração que dá valor àquela oferta. Olha o que o Senhor Jesus disse aqui no verso 3. Em verdade, alguém sabe o que significa quando Jesus diz em verdade? Levanta a mão, quem sabe. Jesus diz, quando ele diz assim, em verdade, o que eu digo, ele está dizendo o seguinte, não é mentira o que eu estou falando. Isso é uma verdade absoluta, não é uma verdade relativa. Não é o que eu penso, o que eu quero, não. Isto é fundamento. Então, quando você olhar e Jesus falando em verdade, significa isso. Que aquilo é incontestável. E Jesus disse assim, em verdade, aquela viúva deu mais do que o rico. Talvez a gente possa pensar, veja bem, né? Vamos parar para pensar, vamos olhar sobre uma outra perspectiva, aquela ideia do passado, a cultura. Não! Jesus está dizendo, quem deu mais foi aquela viúva, e isso é verdade absoluta. Porque Deus não mede a quantidade, mas Ele olha para a qualidade dessa oferta. Deus está, desculpa falar assim, mas Deus está pouco se importando com o valor que você está dando. Ele não está olhando se você deu um cheque alto, se você deu muitas notas. Ele não quer saber disso. Porque se Ele quiser alguma coisa, Ele faz acontecer independente de cada um. Se Ele quiser, esse templo fica aceso para o resto da vida e a gente não paga mais conta de luz. Ponto final, não depende. Então Deus não depende, Ele não está olhando para o valor que nós estamos dando, Ele está olhando para o seu coração. É o seu coração que Ele quer ver, e é o coração que Ele estava olhando aqui. Só para a gente ver que Deus não está olhando para a quantidade do valor, a quantidade monetária que deu. Está relatado quantos ricos deram? Tem lá escrito quanto eles deram? Os ricos deram 2 milhões de denários e aquela oferta serviu. Não tem relato nenhum.
Porque não há importância a quantidade de dinheiro. Isso é irrelevante para Deus. Mas quando ela olha para aquela viúva, Jesus chama e fala assim: meus discípulos, olha aqui. Olha o quanto ela deu. Olha quão valiosa é a oferta dessa mulher. Por quê? Porque ela expressou, naquele momento, o coração dela. Imagina, alguém sabe o que ela podia comprar com aquelas moedas? Ela podia comprar 2 pãezinhos. Pãozinho custava barato naquela época, né? 5 dividido por 4, 25 centavos. Não, 2 centavos e meio um pão. Então estava barato o pão naquela época. Mas ela conseguia comprar 2 pãezinhos com aquilo. E era tudo o que ela tinha. E às vezes eu tenho internet e digo que não tenho dinheiro. Às vezes eu digo que eu tenho Netflix, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes eu vou sair, vou no Burger King, vou comer hambúrguer e eu não tenho dinheiro. Às vezes eu tenho um carro bom, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes eu tenho roupa, mas eu não tenho dinheiro. Às vezes eu tenho a casa própria, mas eu não tenho dinheiro. Aquela mulher deu tudo que ela tinha. Toda a condição que ela tinha naquele momento, ela falou: eu prefiro morrer de fome e ofertar na casa do Senhor do que reter para mim esse valor. Pastor, significa que eu tenho que dar todo o meu dinheiro na igreja? Não. Abre os olhos. Jesus não está falando isso, não. Jesus não está querendo que você faça empréstimo no banco para dar dinheiro para o pastor. Isso é teologia da prosperidade. Essas comunidades que estão por aí, que expoliam o membro. O que Jesus está falando aqui, de forma clara, qualquer um pode dar oferta. Ninguém está impedido de dar oferta. Mas você dê com o seu coração grande, generoso, reconhecendo que não é tampinha de caneta. Eu não vou trazer no gasofilácio clips. Eu vou trazer o quê? A oferta, aquilo que para mim é importante. É isso que o Senhor está nos ensinando. Por que Ele está nos ensinando isso? Porque a lógica de Deus não é a lógica da sociedade que a gente vive. A gente está acostumado a viver numa sociedade que põe alguns padrões de caminhada. Nos ensina que o correto é isso e que o errado é aquilo. Esse é o padrão social, não é uma crítica. Não. Não, é o padrão que a gente vive, o mundo vive assim. Por exemplo, uma coisa que é um padrão nosso é o resultado. Todo mundo que trabalha tem que cumprir meta. Todos. Isso já é dessa sociedade. É assim que ela funciona. Eu tenho um objetivo, eu tenho que cumprir. Se eu cumprir, eu tenho mérito. Se eu não cumprir, eu não tenho mérito. Se eu atingir a expectativa da empresa, eu continuo empregado. Se eu não atingir, eu perco o emprego. Simples assim. Comum assim. Normal assim. Aí Deus vem e diz: não é nada disso. O reino de Deus não é desse jeito. Ele vem e fala: os últimos serão os primeiros. Agora eu não entendo nada. Como os últimos serão os primeiros? Mas os primeiros, se esforçaram. Os primeiros, fizeram um esforço. E Jesus vem e diz: não, os últimos serão os primeiros. A lógica é outra. E Jesus fala isso em Mateus 19:30, falando sobre riquezas. Aquele que se acha rico, ele é pobre. Como assim? A lógica de Deus. Os pobres serão exaltados. Tiago 2:5. Não falando sobre oferta financeira, mas sobre fé. Aquele que fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque minha fé é pequena. Eu não estou preparado, eu não consigo. Esse será exaltado. Agora, aquele que bate no peito e diz: eu sou um cara de fé, eu tenho poder, esse não será exaltado, por causa do seu orgulho.
Os humildes serão honrados. 14:11 de Lucas. O Senhor vai quebrantar o coração do orgulhoso. E esse exemplo que a gente vê aqui. Aí você fala assim, pastor, eu não estou entendendo nada. Vocês não fizeram o curso Aliança. Porque hoje de manhã nós fizemos o curso Aliança e a gente falou de passar e abar. Depois eu conto essa história para vocês. Mas o que nós estamos falando aqui é de uma lógica diferente. É uma lógica que a gente não está acostumado. Vou dar um exemplo, claro, bem forte assim para você entender. O bandido roubou sua casa. Foi lá e roubou tudo que você tinha. Você ficou sem nada. Bateu no seu cachorro. Você está com o coração cheio de tristeza por causa disso. A polícia pega esse cara. Nós vamos prender ele e mandar para o presídio, pior presídio que tem. Aí você pega, desculpa, é forte, me emociona, o seu filho amado, e vai para o juiz e fala para ele, juiz, perdoa esse bandido, prende o meu filho no lugar dele. Essa é a lógica de Deus que a gente não olha. Você vai olhar para mim e falar, não, pastor, isso é jogo de palavras. Não, gente. Deus deu o seu próprio filho para morrer por cada um de nós que cometeu um crime absurdo. Nós negamos a Deus através da nossa vida. E Deus olhou para nós e falou o seguinte, eu entrego a minha vida por você. Você é culpado? Você é culpado. Mas o meu filho vai morrer no teu lugar para te dar vida. Essa é a lógica de Deus. Não é a lógica que o mundo usa. É diferente. Tem gente que vem na igreja e fala o seguinte, não, eu dou oferta, mas se eu tiver benefício. Se a igreja me pagar, eu pago. Se eu tiver uma boa pregação, eu dou dinheiro. Se eu tiver um lugar confortável, eu dou dinheiro. Se ela sustentar o meu ministério, eu dou dinheiro. Se Deus me abençoar, eu dou dinheiro. Essa é a lógica do mundo. Qual que é a lógica de Deus? Vai ter dia 1º de maio, nós vamos ter na chácara do seu Paulinho um encontro da família. A lógica de Deus, eu vou trabalhar, eu vou doar alimento e ainda vou pagar para ir lá. Essa é a lógica de Deus. É o sacrifício. É a manifestação do amor. Foi isso que a viúva pobre fez. Imagina que ela olhou para o sacrifício de Jesus e falou, não olhou porque Jesus ainda estava vivo ali. Mas ela olhou para Deus e falou, esse Deus da misericórdia, esse Javé que eu ouvi falar, eu dou tudo que eu tenho. Porque ele sustentou o povo no deserto, ele vai sustentar a minha vida também. A lógica dela era diferente. Aí eu pergunto, qual que é a experiência que você tem vivido na igreja com a questão da oferta? Você entendeu a lógica de Deus em relação a isso? Ou ainda está olhando o retorno que a igreja pode te dar? Meus amados, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar. Nascer de novo, ter novas expectativas, novos fundamentos para a nossa vida. Se falarem para mim que a Vila IP é uma igreja generosa, com 23 contribuintes fiéis, para mim, a gente não compreendeu. Se a igreja inteira compreender, nós vamos ter 100% de contribuintes. Não me importa o valor. Não é isso que Deus está esperando. Deus está esperando que 100% da igreja fale o seguinte, olha, eu reconheço o Senhor como meu Salvador e a minha capacidade é essa. Eu não trabalho, tudo bem, não dá nada. Eu ganho R$100 por mês, dá 10, dá 2, dá 1, dá 10 centavos. Dá 10 centavos, mas experimente essa
expressão de amor a Deus no nosso culto. Que a gente possa, a partir de hoje, olhar nossa vida espiritual de forma diferente. Principalmente no que diz a expressão da nossa fé através daquilo que dói muito no bolso, do Deus que dos dias de hoje, que é o dinheiro. Que a gente possa expressar na capacidade, na proporcionalidade que Deus colocar no nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Pai, não é fácil, Senhor, falar de oferta na igreja. Senhor, muitos não compreendem, Pai, e muitas vezes vem no coração que aquela igreja só pede dinheiro. Pai, mas não são as minhas palavras, Senhor, que pode mudar o entendimento da Tua igreja, mas é a ação do Teu Espírito, Senhor, sobre as nossas vidas. Que nós possamos ter o coração quebrantado, aberto, para receber o Teu Espírito e dar liberdade, Senhor, para Ele mudar a nossa cabeça, o nosso modo de ver e de servir e de viver a nossa vida. Senhor, traz essa mudança, Senhor, na Vila IP, Senhor, a todos nós, que possamos ver, meu Pai, essas questões de formas diferentes, e que o nosso caminhar, meu Pai, se alegre ao trazer uma oferta na igreja. Que até, Senhor, aquele mais humilde, Senhor, dos nossos irmãos, possa experimentar a alegria, Senhor, de ouvir, Pai, o tilintar das moedas, Senhor, no fundo do gasofilácio. Porque certamente, dado com generosidade, encontraremos alegria no Teu coração. Conduz, Senhor, a nossa vida, nos traz um novo coração, em nome de Jesus. Amém.